Hoje, a gente vai explorar uma das causas mais comuns e, o que é mais impressionante, totalmente evitáveis de deficiências de desenvolvimento. É um assunto sério, de saúde pública, que impacta muitas famílias e, o pior, muitas vezes sem que elas sequer imaginem. Pois é, essa pergunta ela está no centro de tudo, né? Parece uma coisa simples, mas a resposta... a resposta é bem complicada e traz consequências que duram uma vida inteira. Bora entender isso melhor. Então, para começar, o que é exatamente isso? O ponto-chave aqui é entender que o transtorno do espectro alcoólico fetal, ou TAF como é conhecido, não é uma coisa só. Pensa num leque de possibilidades, sabe? Um espectro mesmo. Ele vai desde umas dificuldades de aprendizagem que podem passar despercebidas até problemas congênitos bem graves. E essa parte de epidemia silenciosa é fundamental. Mas por que silenciosa? Simplesmente porque, mesmo sendo uma condição super comum, a gente está falando que menos de 1% dos casos chegam a ser diagnosticados. É um problemaço de saúde gigantesco, mas que fica ali, debaixo do tapete, invisível para a maioria. E os números, olha, eles não mentem e são bem preocupantes. No mundo todo, quase 10% das grávidas consomem álcool. Agora, quando a gente olha para o Brasil, esse número pula para mais de 15%. Isso mostra que a exposição ao álcool antes de nascer é um problema muito real e muito sério por aqui. E a consequência direta disso é pesada. A estatística mostra que para cada 67 mães que bebem durante a gestação, uma delas vai ter um filho com a forma mais grave do transtorno, que é a síndrome alcoólica fetal. É um número que assusta, né? E aí fica a pergunta, mas como exatamente o álcool faz um estrago tão grande? Agora a gente entra um pouco na ciência por trás disso tudo. Como é que essa substância, que está tão presente no nosso dia a dia, se transforma numa verdadeira toxina para um feto em desenvolvimento? Bom, o álcool é o que os cientistas chamam de teratógeno. O que é isso? É uma substância que causa defeitos no nascimento. Ele simplesmente atravessa a placenta com a maior facilidade. Uma vez lá, ele começa a bagunçar tudo. Ele diminui o fluxo de sangue, o que significa menos oxigênio e nutrientes para o bebê. Pior, ele literalmente causa a morte de neurônios e atrapalha a formação do cérebro. E aqui está o ponto central. É preciso entender isso. Quando a grávida bebe, o feto bebe junto. E tem um agravante. O fígado do feto ainda não está pronto. Ele não consegue metabolizar o álcool como um adulto. O resultado? O álcool fica circulando no corpinho dele por muito mais tempo. E o estrago vai sendo amplificado. Certo, a gente já entendeu a parte biológica. Mas e na prática? Como isso afeta a vida de uma pessoa desde o nascimento até a fase adulta? São desafios que, infelizmente, duram para sempre. Essa imagem é bem forte. Ela mostra o que se chama de face da síndrome alcoólica fetal. É importante entender que essas características no rosto são, na verdade, um sinal visível de que aconteceram alterações sérias lá dentro, no cérebro. Então, para diagnosticar a forma mais grave, que é a síndrome alcoólica fetal, os médicos olham para um tripé, 3 pontos principais. Primeiro, essas alterações no rosto que a gente acabou de ver. Segundo, uma deficiência no crescimento. E terceiro, um comprometimento neurológico, ou seja, um dano no cérebro. E esse dano, infelizmente, não vai embora. É uma condição para a vida toda. Na infância, pode aparecer como TDAH, dificuldades na escola, coisas assim. Mas conforme a pessoa cresce, os desafios também mudam. Na vida adulta, o risco de ter transtornos psiquiátricos, abuso de substâncias e até problemas com a justiça aumenta muito. E esses números aqui mostram o tamanho do impacto na vida adulta. É a realidade nua e crua. Mais da metade dessas pessoas vai ter problemas com a lei. Vai acabar em alguma instituição, seja prisão ou hospital psiquiátrico, ou simplesmente não vai conseguir terminar os estudos. Ou seja, não é só um problema de saúde. É uma barreira social e econômica gigantesca. E agora, talvez o dado mais chocante de todos. A expectativa de vida média de uma pessoa com a forma mais grave do transtorno é de 34 anos. Só 34 anos. E as principais causas de morte são suicídio, acidentes e outras complicações de saúde ligadas à condição. Ok, diante de consequências tão devastadoras, identificar o risco o quanto antes se torna a coisa mais importante do mundo. A pergunta é, como os profissionais de saúde podem fazer isso de forma eficaz? Bom, uma das ferramentas mais poderosas para isso é um questionário chamado TAC. Ele foi feito especialmente para gestantes. São só 4 perguntas super rápidas e diretas que ajudam a identificar um consumo de álcool que pode ser de risco.
Se a pontuação der 2 ou mais, já é um sinal de alerta. É o gatilho para começar uma conversa que pode literalmente mudar o futuro de uma criança. E tudo isso nos leva ao ponto central. Talvez a parte mais importante dessa nossa conversa. Se o problema é tão grave, mas ao mesmo tempo é 100% evitável, qual é a solução? A resposta é simples, direta e unânime entre todas as organizações de saúde do mundo. A recomendação é tolerância zero para o álcool durante toda a gravidez. Não existe dose segura. Nenhuma. Vamos repetir para ficar bem claro. Não existe uma quantidade segura. Não existe um período da gravidez que seja seguro para beber. E não existe um tipo de bebida alcoólica que seja seguro. Cerveja, vinho, destilado, dá na mesma. A única abordagem segura é nenhuma. Então, para que a prevenção funcione de verdade, a gente precisa agir em várias frentes. Primeiro, informação. Informação clara para todo mundo, principalmente para mulheres em idade fértil, mesmo para quem não está pensando em engravidar agora. Segundo, os profissionais de saúde precisam ser proativos, perguntar sobre o uso de álcool em toda a consulta de pré-natal. E terceiro, o cuidado continua na amamentação, porque sim, o álcool também passa pelo leite materno. E a gente termina com uma reflexão. O transtorno do espectro alcoólico fetal não é uma fatalidade, não é um acidente do acaso. É a consequência direta de uma escolha. E se uma tragédia dessas é 100% evitável, a pergunta que fica é: o que nós como sociedade vamos fazer para impedir que ela continue acontecendo? A prevenção deixa de ser um problema só da medicina e passa a ser uma responsabilidade de todo mundo.